Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa 10ª videoaula. Nós traremos observações importantes que valem a pena ser anotadas para não esquecer jamais. Vamos lá! A primeira observação importante quando a gente trata de comunicação interna é lembrar que, quando se trata de públicos internos, a gente nunca vai tratá-los no singular, como se fosse um público só. Não existe um público interno só. Não é porque o fato dele estar dentro dos limites físicos da organização não significa que ele seja igual a outro grupo de interesse qualquer, né? Isso não caracteriza um grupo de interesse ou um público estratégico. É muito genérico. Então, públicos para nós sempre serão específicos. São grupos de interesses específicos que nós precisamos tratar com e dentro das suas especificidades. Então, jamais pensaremos em público interno, e sim em públicos internos no plural. Dando um exemplo disso, em uma empresa, né, nós não podemos pensar, por exemplo, que um grupo de operários de chão de fábrica tem o mesmo interesse ou vai ser pensado em termos de comunicação da mesma forma que um grupo, por exemplo, de investidores ou de diretores. Todos esses são públicos internos. Contudo, precisam ter tratamento diferenciado, mensagem de comunicação diferenciada, porque são públicos com características completamente diferentes, níveis de interesse dentro da organização completamente diferentes, expectativas completamente diferentes das duas partes, tanto do lado da organização quanto do lado do público. Então, é preciso que nunca percamos isso de vista. Quando estamos falando em públicos internos, será sempre no plural e nunca no singular, público interno. Isso não existe para nós. Sempre públicos internos. Uma segunda observação muito importante é que, quando tratamos de comunicação interna, não podemos nos esquecer que não estamos fazendo comunicação apenas para dentro da organização, mas também para fora. E, portanto, precisamos tomar cuidado e ser estratégicos quanto a isso. Lembrem-se que o mundo de hoje, as tecnologias atuais, potencializam o encontro lá fora, né? Ou seja, potencializa que as pessoas estejam em diversos lugares ao mesmo tempo por conta da possibilidade das relações virtuais que são estabelecidas com muita qualidade no mundo atual, porque as tecnologias nos permitem isso. Então, é muito importante que a gente nunca perca de vista que comunicação interna é também e deve ser encarada com a mesma seriedade que pensamos e encaramos comunicação externa. Uma coisa muito importante é estabelecer políticas de comunicação interna. Dentro das políticas globais de comunicação que a organização estabelece, não se pode deixar de ter estabelecidas políticas de comunicação interna, porque essas políticas são básicas para estabelecer bons relacionamentos e estabelecer o que, quando, onde, como
devemos nos comunicar e com cada público, nas suas especificidades, etc. Então, as políticas de comunicação interna são essenciais e precisam fazer parte das políticas de comunicação globais de toda a organização. Uma outra observação muito importante para se fazer é que é exatamente o ambiente interno da organização ou das organizações, esse é o grande potencializador de crises. Existem pesquisas que apontam que a grande maioria, quase 90% dos casos de crise que aconteceram nos últimos anos, poderiam ser evitados porque emergiram do ambiente interno. Ou seja, com um bom trabalho de comunicação interna adequada, certamente, aquela crise poderia não ter emergido. Então, é muito importante que se observe o ambiente interno. Em uma outra videoaula, nós comentamos sobre a questão, né, de um dos benefícios da comunicação interna, que é exatamente o de evitar boatos. Um dos benefícios era exatamente esse, de evitar boatos. E, obviamente, dentre muitas outras coisas que a gente pode pensar, que podem gerar crises, mas certamente o monitoramento adequado do ambiente interno e não deixar nada passar em branco sem análise, sem investigação, sem ação de informação para ser combatido, isso com certeza pode eliminar uma série de futuras crises de imagem para essa organização. Então, é importante observar que esse é um campo minado, é um ambiente propício para se formar e criar futuras crises de imagem para a organização. Portanto, olho no ambiente interno. Essa última observação que eu vou fazer nessa videoaula sobre observações importantes que valem a pena anotar e não esquecer nunca mais, é lembrar que existe um elemento na empresa que geralmente é tratado como um problema, mas que na realidade, se a comunicação interna souber trabalhar, se torna um grande aliado, que são os funcionários rebeldes. Os funcionários rebeldes, eles são consultores independentes maravilhosos para a empresa, porque eles trazem de mão beijada todos os problemas internos que a organização tem para você. Então, se você sabe lidar com o funcionário rebelde de forma adequada, ele pode ser um grande aliado. Obviamente que eu não estou falando aqui em premiar funcionário rebelde, mas sim lidar com ele da forma adequada. Saber lidar com ele, saber buscar as informações sempre que ele tem a trazer, tratar de maneira adequada essas informações, obviamente não valorizar o lado negativo das coisas que ele traz, mas é uma fonte de informação excelente e interminável para a tomada de decisão. Então, funcionário rebelde, observe, porque tem alguns que valem a pena, de fato, serem indicados para demissão, mas tem alguns que são essenciais para o legado informacional da organização, porque o funcionário rebelde, ele geralmente reclama muito das coisas e essa reclamação nem sempre é vazia. A reclamação, em geral, traz consigo uma carga, né, de informação importante sobre as coisas que acontecem no ambiente organizacional que podem fazer a diferença na tomada de decisão.
Portanto, a partir de agora, pense bem se vai entender o seu colega rebelde como um problema ou se ele não seria de fato a solução do seu problema.